função gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso se inserisse o pronome si imediatamente antes da forma verbal pode. Aí você coloca aqui, não se pode renunciar. Quem acha que está verdadeiro, levanta a mão. Então levanta a mão. Ó, quem acha que está verdadeiro, levanta a mão. Quem acha que está falso, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Quem se perdeu, né, no meio do caminho? Ó. Repare, espie, menino coisinha. Espie, menino coisinha. O si. Se o si puder, o não puxa o si. Se o si pode, sabe-se lá. Porque o si é de se aprender, gente. Não é outra coisa, não. É de se aprender. Ó, reparem só. O si, ele tem algumas classificações. É a primeira vez na análise de provas que a gente fala sobre o si. Realmente não vai dar tempo, não. A gente só vai fazer até a 9. Porque o si é longo. O si. Mas é a primeira, mas não é a última vez que vamos analisar. O si, ele pode ser classificado como um pronome apassivador, como um pronome reflexivo ou como um pronome recíproco. Os três estarão relacionados com verbos transitivos. Os três. Pronome apassivador ainda vai ter uma observação mais pontual. Ele está relacionado com verbo transitivo direto. E o si sempre vai ser um objeto direto. Vou colocar aqui, na mesma sequência, alguns exemplos. Pronome apassivador. Vendem-se casas. O verbo vender, que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. Olha, escutem isso e tentem não esquecer. O si, quando está se relacionando com o verbo transitivo direto, ele é o seu objeto. Aquilo que nós chamaríamos de objeto, nós temos que chamar de sujeito. É algo também que você tem que aceitar na sua vida. Você pode dizer que casas são vendidas. Não pode fazer isso? Então, se esse casa e se esse sujeito estiver sofrendo uma ação, ele está vendendo? As casas estão vendendo? Não. Elas estão sendo vendidas por alguém. Então, se este sujeito sofre a ação, ele é chamado de sujeito paciente, e este si, que já está na posição de um objeto direto, é classificado como um pronome apassivador. Só que, quase a mesma coisa. Penteu-se o quê? A menina penteou-se. Quase a mesma coisa está aqui, ó. Pentear. Quem penteia, penteia alguém. É um verbo transitivo direto. O que eu falei para vocês? Toda vez que o si estiver relacionado com o verbo transitivo direto, ele é o quê? O objeto direto. E aquele elemento que eu chamaria de objeto, eu tenho que chamar de sujeito. No caso, menina. Gente, menina está somente sofrendo a ação? Ela também está praticando. Então, é um pronome. Esse si, que está na posição do objeto direto, já tinha colocado aqui, vai ser classificado como um pronome reflexivo. O que mudou? Apenas a semântica. Rosa, o que é semântica? Sentido. Mas se eu digo que os rivais abraçaram-se, porque o que importa é competir. Quem abraça, abraça
algo ou alguém, porque depois de uns, tem gente que abraça o poste. Eu tenho o verbo abraçar, que é um verbo transitivo. O que é que nós vimos? Toda vez que o se estiver relacionado com o verbo transitivo direto, o que é que ele é? E aquele elemento que nós chamaríamos de objeto, nós temos que chamar de... Só que os rivais estão abraçando a si? Não, eles estão abraçando uns aos outros. Então, eu tenho uma ideia de reciprocidade. Esse se que está na posição de objeto direto é um pronome recíproco. Deu para entender direitinho? Bacaninha? Beleza. Não é nenhum desses sis o que a gente tem lá. Ainda tem pano para manga para o si, tá? Mas eu vou voltar aqui para nós analisarmos esse si da questão. Não pode renunciar. Essa estrutura aqui é o quê? Uma locução verbal. Em locução verbal, eu analiso o verbo principal, que é o último verbo. Esse verbo principal, renunciar, ele é transitivo, direto ou indireto? Porque quem renuncia, renuncia a algo. Quem renuncia, renuncia a algo. Então, se eu tenho da coisa que eu renuncio, do verbo, a coisa a qual eu renuncio, se eu tenho uma preposição, eu vou de forma indireta. Este objeto é um objeto indireto, ok? Este verbo, portanto, é um verbo transitivo indireto. Eu sei quem não pode renunciar à sua condição inata de membro social, do corpo social, porque apenas os animais... Cadê? Eu tenho que olhar antes. É na linha 7. Afirma que o homem não é um ser que possa viver isolado, é, ao contrário, ordenado teleologicamente a viver em sociedade. É um ser que vive, atua e relaciona-se na comunidade sem se vinculado aos seus semelhantes. Ele, o ser humano, não pode renunciar à sua condição inata. Ele está renunciando a si mesmo? Não. Então, um pronome reflexivo? Existe alguma troca? Não. Ele está sofrendo ação? Então, eu posso ter esse si, pronome passivador reflexivo recíproco? Não. Não posso ter. Esses aqui não vão aparecer. Eu não vou poder classificá-lo dessa maneira. Vou apagar. Posso apagar? Mas eu tenho um outro tipo de si. Eu tenho um si que vai... A gente tem muitos tipos de si. Tá vendo? Eu tenho um si que é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Ele vai acontecer em duas situações. Quando o verbo for um verbo transitivo indireto ou quando o verbo for um verbo intransitivo. Lá na questão nós temos um verbo transitivo. Mas eu sei qual é o sujeito? Não sei não. Tanto que eu voltei para poder ler toda a construção. Se eu sei qual é o sujeito, eu posso dizer que existe um si índice de indeterminação do sujeito? Não. Só vai existir, por mais redundante que pareça, é porque às vezes o candidato olha o macete. Ah, é um verbo transitivo indireto, pode ter um índice de indeterminação do sujeito. Por mais redundante que pareça, índice de indeterminação do sujeito só acontece quando há indeterminação do sujeito. É claro. Aí você tem um outro si, que é chamado de partícula... Não, eu já falei da partícula passivadora, que é o pronome partícula integrante. Ele se confunde com o reflexivo. Michel, tô sentindo sua falta por falar nisso quando ele for assistir ao vídeo. Partícula integrante, vamos voltar. Partícula integrante, ela se confunde com pronome reflexivo. Por quê? Porque a ação sempre recai sobre o sujeito. Rose, não entendi. Você pode sentar outra pessoa? Você se senta.
Você pode arrepender outra pessoa? Você se arrepende. Você pode suicidar outra pessoa? Você se suicida. Então, quando eu encontro arrependeu-se, quando eu encontro verbos acompanhados por esse se, cujo se relaciona sempre com o sujeito da ação, sempre, nunca vai se relacionar com outro elemento, a não ser com esse sujeito, eu vou dizer que essa partícula, ela é integrante, ela faz parte do verbo. Tá, mas não vai ser uma partícula integrante, não. Vai ser uma apassivadora, ou uma reflexiva. Eu me acordei assustado. Ele se acordou sozinho. Mas manhã pode me acordar. Entendeu? Então, quando a ação pode ser executada por outro, eu tenho um reflexivo. Quando a ação só pode ser executada pelo sujeito, aí eu tenho partícula integrante, tá? Alguns dizem que o se suicidou está errado. Não está errado. Isso é adequadíssimo. Também não está errado. Isso é adequadíssimo. Faz parte mesmo da estrutura verbal. E aí tem um outro se, que é chamado de... Eu estou colocando em vermelho, por quê? Partícula expletiva. Expletivo, gente, o ex significa para fora. Então, a partícula expletiva é aquela que pode ser colocada para fora. De acordo com a norma culta, e isso é importantíssimo. Não anotem agora não, escutem o que eu vou falar. De acordo com a norma culta, o se, partícula expletiva, é um erro. Mas a prova pode não perguntar para você se a frase está correta ou incorreta. A questão pode perguntar para você qual é a classificação desse se. Ele pode ser classificado. Quando eu digo vão-se os anéis, esse verbo ir não é um verbo intransitivo? Não é um verbo intransitivo? O se com verbo intransitivo é sempre o índice de determinação do sujeito? Não, depende. Por que depende? Depende se a frase tem ou não tem um sujeito. Eu sei quem é que vai? Os anéis. Então, os anéis vai ser aqui o sujeito. Ou seja, esse se não é um índice de determinação do sujeito. Outra pessoa pode ir? Não pode, não? Nessa frase, não. Mas esse se é uma partícula integrante? O verbo não precisa. Isso é a partícula integrante, vai acontecer com verbos que pedem um objeto, mas esse objeto sempre vai ser o sujeito. Esse aqui é um verbo intransitivo, não tem objeto. Então, esse se é chamado de partícula expletiva, que na norma culta é erro, mas na classificação existe. Olha a confusão que fazem com a nossa cabeça, né? Então, uma coisa é perguntar, está de acordo com a norma culta? Outra coisa é perguntar, qual é a classificação? Belezinha? Deu para entender? Então, deram classificação, coisa errada. É porque a partícula expletiva acaba reforçando. Por exemplo, na Bahia, a gente fala muito, ela gosta de se aparecer. Eu sei qual é o sujeito, não sei? É ela. Aparecer é um verbo de que tipo? De ligação, não. Que é uma ação. É um verbo intransitivo. Porque quem aparece, aparece no máximo em algum lugar. Então, ela gosta de se aparecer. Esse se está fazendo o que aí? Somente reforçando a ideia. Porque a gente poderia dizer que ela gosta de aparecer. Mas nós preferimos, para reforçar a ideia, dizer que ela gosta de se aparecer. Ela gosta de se amostrar. Não, se amostrar pode. Se aparecer está inadequado, porque de acordo com a norma culta, ela não pode. Mas ele tem classificação, a partícula expletiva. Ela gosta de se aparecer, é o mesmo exemplo. É o mesmo exemplo de vão-se os anéis. Mas ela gosta de se amostrar, tá certo? Ela gosta de se amostrar, tá certo, porque ela gosta de se mostrar. Porque quem gosta, a gente fala que ela gosta de se amostrar mesmo.
No final das contas, é assim que a gente fala, né? E a gente entende. Aí você veja que às vezes eles colocam várias construções e perguntam se o se é igual. Aí colocam uma partícula expletiva junto com o pronome apassivador. Partícula expletiva é partícula expletiva, pronome apassivador é pronome apassivador. Tem um exemplo aí de índice de indeterminação do sujeito? Ah, não, agora não vou fazer isso é para concordância. Só um exemplo de índice de indeterminação do sujeito. Morre-se de fome. Você sabe quem é que morre? Você sabe quem é que morre de fome? Não. Então aqui, como você não determinou o sujeito, aqui sim eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Parece redundante, mas não é, gente. É uma repetição que a gente tem que fazer. Só tem índice de indeterminação do sujeito quando não tem determinação do sujeito. É uma coisa clara, que deveria estar claro na nossa cabeça, mas não está. Aí reparem aqui. Nós poderíamos sim colocar um se aqui, mas não de acordo com a norma culta. Nós poderíamos introduzir um se partícula expletiva. Não se pode renunciar à sua condição inata. Mas como isso é um verbo intransitivo e eu tenho identificação do sujeito, eu não poderia ter uma partícula expletiva. A partícula expletiva vai acontecer com os verbos intransitivos que tenham a identificação do sujeito. Está inadequado colocar. Mas isso na norma culta, que está inadequado colocar. No corriqueiro, eu posso colocar aqui uma partícula expletiva, dizendo que estou colocando para fortalecer, para realçar o processo. Porque a gente não fala assim? Não se pode renunciar. Não pode renunciar. A gente coloca o se somente para enfatizar o processo. Mas partícula expletiva não é correção gramatical. E ele está perguntando se a correção gramatical e o sentido. O sentido estaria o mesmo, ele só estaria aí reforçando o processo argumentativo, mas a correção gramatical não.